Olá, a TV Assembleia apresenta para você as deputadas e os deputados eleitos para a próxima legislatura. Formado em História e mestre em História Ibérica, Cleiton de Oliveira, conhecido como Professor Cleiton do Partido Democracia Cristã, assumirá em 2019 o primeiro mandato na Assembleia de Minas. Ele nasceu em Boa Esperança, mas mora em Varginha e também conhece bastante as outras cidades do sul de Minas. Cleiton de Oliveira atuou na área de assistência social, foi professor em várias instituições de ensino. Faz parte do movimento de renovação carismática da Igreja Católica há quase 30 anos. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Joanita. Deputado, o senhor foi sua primeira campanha e foi votado em vários municípios, mais de 500 municípios, é isso? 533 municípios. Como é que foi essa campanha? Bom, eu costumo dizer que a minha candidatura, ela é uma candidatura orgânica, porque ela nasceu, como você relatou, do movimento da renovação carismática católica, que tem uma história dentro da Assembleia. Começou lá na década de 90 com Miguel Martini, passando aí por Maria Tereza Lara, por Eros Biondini, e eu fui indicado pelo movimento dentro de um ministério que se chama Ministério de Fé e Política. E como se tratou de a indicação de um movimento que tem uma amplitude estadual, eu precisei estar nas várias regiões do estado de Minas Gerais, com justamente as pessoas que fazem parte do movimento, conhecendo aí vários grupos de oração, visitando também algumas realidades aí do nosso estado. Agora, uma campanha curta, né? Bem mais curta esse ano. Tá em vários municípios e conseguir essa representatividade deve ter sido um desafio grande. Muito desafiador, né? Foram mais de 100 mil quilômetros percorridos. Até eu estava vendo uma entrevista do governador eleito, eu andei mais do que ele, viu, Joanita? O senhor é palestrante também na área de educação? Sim, já uma experiência em fazer palestras na área de educação em diversos lugares do Brasil. Porque é a área da minha atuação, né, como professor de história, mas também aquilo que existe no ambiente escolar, eu já passei por todas as instâncias, desde coordenador, diretor de escola. Então, adquiri aí uma bagagem dentro da área da educação que me permitiu fazer palestras aí pelo Brasil todo. Isso facilitou durante a campanha esse diálogo com a sociedade? Com certeza. O fato de você ser palestrante, o fato de você também estar dentro de um movimento que exige aí uma certa comunicação, uma fala com o povo, é um facilitador para um político nos dias de hoje. Bom, o senhor vem do movimento, né, da Igreja Católica, da questão da renovação carismática, mas também tem essa atuação na área de educação. Quais que seriam os principais projetos aqui dentro da Assembleia? Bom, vejo que a educação hoje ela é um dos grandes problemas a serem resolvidos e serem solucionados, sobretudo no que prima a qualidade da educação e do serviço prestado pela educação do Estado de Minas Gerais, aqueles que são receptores e os principais, digamos assim, clientes aí que são os nossos alunos. Vejo que nós temos grandes desafios que vai desde a melhoria da qualidade da formação dos nossos educadores, do espaço também escolar, de uma melhor estrutura e infraestrutura. Ao mesmo tempo, durante a campanha, Joanita, eu tive aí a oportunidade de oferecer através das redes sociais algumas ideias, algumas propostas que eu vou trazer para a Assembleia. Uma delas, eu vi na Suécia, na Finlândia, que é a figura de um educador comunitário, que eu chamei de professor comunitário. Eu estou trazendo aqui dois países que estão entre os principais países aí em termos de resultados na educação. Quem é o professor comunitário? É muito interessante, porque também o projeto ele vem com um viés na área das finanças, porque o que a gente percebe hoje é que não dá para você apresentar projetos que venham, de certa forma, comprometer ainda mais as finanças de um Estado que já está comprometido. É um projeto barato, mas ao mesmo tempo um projeto que vai realizar uma interface com a segurança pública, com a área da saúde. Quem é o professor comunitário? O professor comunitário é aquele que está disponível na escola durante boa parte do tempo escolar e, de repente, eu, em sala de aula, identifico que eu tenho um aluno que não está aprendendo. E por que ele não está aprendendo?
Será que ele está passando por algum problema, por alguma dificuldade no ambiente familiar? Será que ele não está aprendendo porque ele tem problemas cognitivos sérios? Será que ele não está aprendendo porque a barriga dele está vazia? E aí o professor comunitário, ele vai onde? Na família. E na família, na casa, ele vai identificar esses problemas. É uma criança, é um adolescente, é um jovem que se encontra num estágio de vulnerabilidade social? A família, ela está envolvida, por exemplo, com o tráfico de drogas? Existe ali um ambiente familiar de violência, e seja até sexual? E aí, por isso que eu digo, é uma figura dentro de uma formação de serviço social ou até mesmo de pedagogia, que existem em vários países. Eu trouxe os dois, mas os países asiáticos, como a Coreia do Sul, também tem essa figura do professor comunitário. E os resultados, quando a gente traz isso em termos de participação do aluno em sala de aula, de resultados também educacionais, eles são excelentes. Então, essa figura não existe no nosso estado, é um dos projetos que eu quero, só um deles, o nosso tempo aqui não permite falar dos outros, mas eu vejo assim que seria uma prioridade do mandato, trazer essa discussão aqui para a Assembleia. Quem sabe a gente não cria essa figura que vai identificar também questões de saúde, para que você possa resolver ali na questão domiciliar o que muitas vezes vai para os nossos hospitais, comprometendo ainda mais a questão da saúde pública. Sim. Agora, um projeto como esse, né, muito transsetorial, assim, né, passa por todos os setores, saúde, Sim. A questão da segurança pública, exige investimentos. A gente hoje vive uma situação declarada no Estado de crise financeira grave. Como é que o senhor pretende, qual que é a avaliação que o senhor faz dessa situação, que é um dificultador, obviamente, da implantação de projetos? Qual que é a avaliação que o senhor faz? O senhor mesmo disse que também tem uma questão, fez uma análise financeira da implantação, né, desses investimentos na educação. Então, na verdade, nós precisamos fazer uma discussão, que eu acho que isso é urgente, de questões ligadas à reforma tributária. Sim. Nós passamos por uma crise no estado de Minas Gerais, que é uma crise de certa forma, que reflete aquilo que o mundo está vivendo. E hoje mesmo eu estava lendo que alguns analistas econômicos projetam uma crise sem precedentes nos próximos 2 anos em toda a história. Como historiador, eu fico até preocupado quando a gente olha para uma crise de 29, para uma crise recente de 2008, como seria uma crise sem precedentes na história. Nós sabemos que o estado de Minas é um estado que depende muito dos royalties da mineração, é um estado que depende bastante do setor primário. Agora, existem uma série de equívocos em políticas fiscais e tributárias que foram realizadas aí nos últimos anos. Nós precisamos discutir uma reforma para o nosso estado, porque durante as minhas caminhadas aí pelo estado de Minas Gerais eu percebi algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, por que os bananeiros de Janaúba eles vão recolher impostos na Bahia e não contribuem no estado de Minas Gerais? Primeiro, porque eles não são incentivados. Segundo, porque não existe uma fiscalização que venha, de certa forma, a impedir que isso aconteça. Por que a única política tributária que nós temos nos últimos anos é apenas o de aumento de ICMS, quando, na verdade, você tem que cobrar de alguns setores aqui do estado que não contribuem? Então, a primeira preocupação que eu acho, Anitta, que nós temos que ter, nós deputados, é, de fato, estudarmos isso e propormos uma reforma tributária que venha, de certa forma, a não comprometer o bolso do contribuinte, que já está, de certa forma, aí, comprometido no seu dia a dia, porque é uma política fiscal que cobra de quem, de fato, aí, ganha pouco, de quem contribui, quando, na verdade, os países aí, de primeiro mundo não fazem essa política, não reproduzem essa política tributária que nós temos aqui. É uma discussão que nós temos que fazer, até para que projetos como esse que eu mencionei, eles possam ser de fato viabilizados aí na Assembleia e para o nosso povo mineiro que tanto tem sofrido com essa crise. Ok, vou encerrar com uma pergunta rapidinha, que o nosso tempo está acabando. Como é que o senhor pretende... as forças na Assembleia elas estão muito pulverizadas. Hoje a gente tem mais partidos e uma renovação muito maior. São 28 partidos, o senhor é o único representante do Partido Democracia Cristã. O senhor pretende se posicionar
como governo, ou isso ainda é uma questão a ser discutida? Como é que o senhor pretende se aliar nas forças dentro do Legislativo? Eu penso que essa é uma questão ainda a ser discutida, mas nós temos que avaliar que um governador que foi eleito, ele teve mais de 70% dos votos dos mineiros. Ou seja, a sociedade ela já deu a sua resposta nas urnas. Creio que na política a arte do diálogo é o melhor caminho para se realizar aquilo que o povo espera de nós. E o povo está muito atento. Tenho certeza que muitas pessoas irão ver essa entrevista, muitas pessoas estarão acompanhando o nosso mandato. Então, eu quero dizer àquelas pessoas que votaram em mim e as que não votaram também, que vocês terão um deputado que não olhará por questões partidárias, mas que olhará para políticas que venham ajudar, auxiliar o nosso povo do estado de Minas Gerais. Será assim o meu mandato, conduzido na coerência, conduzido na sabedoria e conduzido, acima de tudo, na promoção do bem comum, porque, como diz o Papa Francisco, a política é um espaço privilegiado para se fazer caridade. Ok, deputado, muito obrigada pela sua participação. Bem-vindo à Assembleia. Boa sorte no seu mandato. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Bom, você pode rever esta e outras entrevistas com os parlamentares eleitos ao longo da programação da TV Assembleia, no nosso Twitter e também na página da TV no portal da Assembleia. Obrigada e até a próxima.